A madrugada em Buenos Aires foi tudo, menos tranquila para a delegação do Flamengo. O que era para ser uma preparação silenciosa e concentrada para o confronto decisivo contra o Estudiantes de La Plata, pelas quartas de final da Libertadores, acabou virando um verdadeiro caos no hotel onde o time está hospedado. E não foi um hotel qualquer, não. Estamos falando de um resort dentro de um condomínio de luxo, com um nível de segurança daqueles de filme, onde nem van escolar entra sem autorização. Só que, mesmo com todo esse aparato, torcedores adversários conseguiram burlar o sistema, invadir o local e promover um verdadeiro festival de fogos de artifício durante a madrugada. Para entrar nesse condomínio, não basta mostrar a cara. É exigido documento, revista de bolsas, vistoria nos carros, e mesmo assim, houve uma falha grave. Ou foi um deslize do sistema de segurança ou, pior ainda, alguém de dentro, algum morador, talvez simpatizante do Estudiantes, facilitou a entrada dos torcedores. O barulho foi tanto que quem denunciou a situação foi o próprio diretor de futebol do Flamengo, José Botto. Os vídeos mostram o céu iluminado pelos fogos e o som não deixava dúvidas, era provocação pura. E em horário estratégico, é claro, justamente para tentar tirar o sono dos jogadores. O mais curioso é que, em tese, os quartos do hotel têm bom isolamento acústico. Então pode ser que o impacto direto nos atletas tenha sido menor do que se imagina. Mesmo assim, o episódio revela um amadorismo gigantesco por parte dos responsáveis pela segurança local. Se fosse no Brasil, certamente já teria virado manchete nacional com todo tipo de crítica. Aqui, parece que a situação vai ficar no campo da sindicância, mas alguém vai ter que responder por isso. Seja um segurança que deixou passar, seja um morador que abriu as portas do inferno em forma de rojão. O fato é que tentaram sim, de forma antiética e desleal, desestabilizar o Flamengo na véspera de um confronto decisivo. Enquanto isso, nos bastidores da diretoria, uma vitória importante foi conquistada pelo presidente BAP. E não foi sobre um rival qualquer. A disputa gira em torno da Libra e da distribuição dos valores dos direitos de transmissão dos jogos. O Flamengo não engoliu o modelo atual, que foi costurado entre clubes e a emissora detentora dos direitos. Segundo a diretoria rubro-negra, os valores acertados não condizem com o peso do clube no cenário nacional e internacional. Diante disso, o Flamengo entrou na justiça pedindo que os valores não fossem repassados diretamente aos clubes. E conseguiu. Agora, todo o dinheiro que seria distribuído ficará retido em juízo até que as partes sentem e renegociem os termos. Essa manobra pegou muitos de surpresa, mas mostra como o clube está atento e disposto a brigar pelo que considera justo. O entendimento do Flamengo é que, com a audiência que gera, com a torcida que mobiliza e com a força que tem em campo, não dá para aceitar um modelo que o trate da mesma forma que clubes com apelo bem menor. E, nesse ponto, o BAP saiu na frente. Conseguiu travar a liberação da grana e forçou uma renegociação que pode mudar os rumos da distribuição de receitas no futebol brasileiro. Muita gente ficou insatisfeita, claro, mas o movimento foi estratégico e, na visão da diretoria rubro-negra, absolutamente necessário. Enquanto as batalhas seguem fora de campo, o Maracanã também está em transformação. O estádio mais icônico do país acaba de ganhar 2 salas sensoriais para receber torcedores com transtorno do espectro autista. E isso, meus amigos, é um passo gigantesco rumo a um futebol mais inclusivo, mais acolhedor e mais humano. Crianças e adultos que antes podiam se sentir incomodados com o barulho das torcidas, com as luzes, com a agitação das arquibancadas, agora têm um espaço pensado especialmente para eles. Um ambiente preparado para oferecer conforto, tranquilidade e permitir que todos vivam a emoção do futebol com respeito às suas necessidades. Outros estádios pelo Brasil já têm esse tipo de estrutura, e agora o Maracá se junta ao movimento. É uma vitória silenciosa, mas gigante. É sobre olhar para o torcedor como ser humano, como alguém que merece ter acesso ao espetáculo com dignidade. Ver o Maracanã se modernizando nesse sentido mostra que o futebol pode, sim, ser palco de inclusão e transformação. E que bom que o Flamengo, que joga lá, também vai poder acolher ainda melhor sua imensa nação, formada por torcedores de todas as idades, histórias e realidades. Agora, falando em Flamengo, a preparação para o jogo de hoje está a todo vapor.
O técnico Felipe Luiz comandou o último treino antes da decisão e a boa notícia é que ele tem praticamente todo o elenco à disposição. Os únicos desfalques confirmados são Michael, que sequer viajou para a Argentina, e Eric Pulgar, que segue em recuperação após uma cirurgia no pé. O restante do grupo está liberado e pronto para encarar esse desafio. E o clima é aquele mesmo de Libertadores: tensão, foco e muita expectativa. Cada detalhe conta. Cada informação faz diferença. Na Argentina, o Flamengo vai em busca da vaga na semifinal da principal competição do continente. No jogo de ida, no Maracanã, vitória rubro-negra por 2-1. Agora, fora de casa, o time precisa segurar a vantagem e tentar ampliar o placar para garantir a classificação. O Estádio Uno, em La Plata, promete estar lotado. E o clima, a gente já sabe, vai ser hostil. O episódio dos fogos já deixou claro que o ambiente será de pressão máxima. Mas é nessas horas que o Flamengo costuma crescer. É nesse tipo de atmosfera que o elenco mostra a maturidade e a tradição pesa. Ontem, por exemplo, o Palmeiras passou pelo River Plate em um jogaço, cheio de reviravoltas. O River até saiu na frente, mas o Verdão virou, contou com pênalti, sempre tem pênalti, né? E garantiu a classificação. Agora, o time paulista já está na semifinal, ao lado do Racing. Hoje, saberemos os outros dois semifinalistas. E um deles pode ser o Mengão. Do outro lado da chave, São Paulo e LDU se enfrentam no Morumbis. No primeiro jogo, no Equador, deu LDU por 2-0. E agora o tricolor vai tentar reverter o placar diante da sua torcida. Tá tudo em aberto, tudo pegando fogo. E o torcedor rubro-negro, claro, tá de olho em tudo. Mas a pergunta que não quer calar é: você está confiante para hoje? Qual placar você acha que vai dar? 1-0? 2? 3? Ou vai ser aquele jogo sofrido, típico de Libertadores, decidido nos detalhes? Coloca aí nos comentários, quero saber quem tá bom de palpite. A bola vai rolar logo mais e a expectativa é enorme. Porque, no fim das contas, é isso que a Libertadores representa: paixão, entrega, superação. E o Flamengo, com sua história e seu peso, quer seguir fazendo história. Tá tudo pronto. Tá tudo no limite. E agora, é deixar a bola rolar. E enquanto a ansiedade só cresce à medida que a hora do jogo se aproxima, vale a pena olhar com mais atenção para esse momento que o Flamengo está vivendo. Não é apenas mais uma partida de quartas de final. É um confronto que simboliza muita coisa. Representa o amadurecimento de um grupo que passou por altos e baixos ao longo da temporada, que enfrentou críticas, lesões, mudanças no comando técnico e, mesmo assim, chegou a esse estágio da competição com autoridade. O jogo contra o Estudiantes, além de decidir uma vaga na semifinal da Libertadores, também coloca à prova o poder de resiliência desse elenco. Por que jogar na Argentina, contra um time copeiro, empurrado por uma torcida fanática e disposto a tudo para reverter a vantagem rubro-negra? Não é tarefa simples. É jogo de sangue nos olhos, de concentração absoluta e de cabeça fria. Felipe Luiz, mesmo em início de trajetória como treinador, tem mostrado firmeza nas decisões e uma leitura de jogo que muitos não esperavam tão cedo. Ele conhece como poucos o ambiente da Libertadores, já viveu noites históricas como jogador e agora tenta conduzir o grupo da beira do campo. E esse grupo, que ainda conta com peças experientes como Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Davi Luiz, sabe o que significa esse tipo de confronto. Sabe que cada minuto pode ser decisivo. E sabe que a torcida, mesmo à distância, estará ali, empurrando, acreditando, vibrando a cada dividida, a cada chute, a cada defesa. Do lado do Estudiantes, a certeza é de que a pressão vai ser intensa. A equipe argentina, tradicional na competição, tem um histórico de fazer jogos duros em casa. Jogam com a alma, com raça, com aquele espírito típico do futebol argentino, onde ninguém desiste de nada até o último segundo. E depois do que aconteceu na madrugada, com o foguetório na porta do hotel, dá para perceber que o clima vai ser quente dentro e fora de campo. A torcida deles já começou o jogo bem antes do apito inicial, tentando desestabilizar o Flamengo no psicológico, mexendo na preparação,
tentando minar a concentração dos jogadores. Mas isso também mostra o quanto eles respeitam o Flamengo. Se estão partindo para esse tipo de estratégia, é porque sabem que a missão é dura. Sabem que do outro lado tem um time forte, com camisa pesada e que sabe jogar esse tipo de competição. E se tem uma coisa que o Flamengo aprendeu nos últimos anos, foi lidar com a pressão. Os títulos recentes, as campanhas continentais, os jogos grandes, tudo isso forjou um grupo cascudo, que não se intimida com provocação nem com ambiente hostil. Claro, o futebol é decidido dentro de campo e tudo pode acontecer. Mas o torcedor rubro-negro pode, sim, ter confiança. Porque, mesmo com falhas ao longo da temporada, mesmo com momentos de oscilação, o Flamengo chega forte. Chega com elenco, com experiência, com camisa e, agora, com o foco redobrado depois do que aconteceu nas últimas horas. A diretoria também faz a sua parte. O episódio envolvendo a Libra e os direitos de transmissão mostra que o Flamengo está atento a tudo, não só dentro das quatro linhas. Ao peitar os termos do acordo e conseguir travar a distribuição do dinheiro, o clube sinaliza que não vai mais aceitar ser tratado como um entre tantos. O Flamengo quer, e vai buscar, um modelo mais justo, mais proporcional à sua grandeza. E isso, mesmo incomodando os rivais, é um movimento legítimo. Porque o futebol brasileiro precisa, sim, de mais organização, de mais equilíbrio, mas também de reconhecer o tamanho e o impacto que alguns clubes têm na engrenagem do espetáculo. E olha que interessante, enquanto enfrenta adversários dentro e fora do campo, o Flamengo também se conecta com causas que fazem a diferença. A criação da sala sensorial no Maracanã, por exemplo, não é apenas uma boa ação. É um gesto de inclusão real, que mostra que o clube e o estádio estão caminhando juntos para um futebol mais acessível. A criança com autismo que, até ontem, talvez não conseguisse ficar 20 minutos nas arquibancadas por conta do barulho e da agitação, agora pode viver a experiência de estar num jogo do Flamengo de forma mais tranquila, mais segura, mais confortável. Isso é transformação. Isso é evolução. E enquanto o Flamengo se prepara para mais um capítulo da sua história na Libertadores, os olhos também se voltam para os possíveis próximos adversários. Com Palmeiras já garantido, Racing esperando o vencedor do confronto rubro-negro, e São Paulo tentando reverter um placar complicado diante da LDU, o cenário promete duelos pesados na próxima fase. E a verdade é que não tem mais jogo fácil. Qualquer time que avançar daqui para frente vai precisar mostrar muita força, muita competência e uma capacidade absurda de suportar pressão. E o Flamengo, se passar, vai ter que manter esse nível altíssimo, sem margem para erro. Mas tudo começa hoje. Cada detalhe importa. Desde o aquecimento até o último apito do árbitro. A postura em campo, a organização defensiva, a movimentação ofensiva, a intensidade na marcação, tudo precisa estar no mais alto nível. Porque Libertadores não perdoa. Um vacilo pode custar a vaga. Um gol sofrido pode mudar todo o roteiro. E é por isso que o Flamengo precisa jogar com a cabeça no lugar, mas com o coração quente. Saber o momento de acelerar, o momento de esfriar, o momento de matar o jogo. Porque se tem uma coisa que esse time já provou, é que quando entra ligado desde o primeiro minuto, é muito difícil de ser batido. E enquanto a bola não rola, o clima entre os torcedores só esquenta. As redes sociais fervem com palpites, provocações, ansiedade. Tem gente que não conseguiu dormir, que já tá vestindo o manto desde cedo, que já tá com aquela sensação no peito de que hoje pode ser mais um daqueles dias inesquecíveis. A expectativa é gigantesca, e não é por acaso. O torcedor sabe o que esse time é capaz de fazer. Sabe do peso dessa camisa. Sabe que, mesmo com todos os obstáculos, o Flamengo sempre encontra um jeito. Então, enquanto os jogadores fazem os últimos ajustes, o técnico define as últimas instruções, e a torcida prepara o coração, fica aquela pergunta no ar: será que hoje o Flamengo vai escrever mais um capítulo épico na sua história continental? Será que vem classificação? Será que a festa vai ser nossa de novo? Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada!
O mercado da bola voltou a ferver e, desta vez, o Flamengo parece ter sido o grande protagonista de um movimento que promete dar o que falar. Nos bastidores do futebol brasileiro, circula a informação de que o clube rubro-negro conseguiu, de forma surpreendente, tirar do Santos uma das suas maiores joias, o argentino Benjamin Roleiser. A negociação, que ainda não foi oficialmente confirmada, já provoca comentários acalorados entre torcedores e especialistas, dividindo opiniões sobre a estratégia adotada pelo time carioca. Roleiser, que vinha se destacando nas categorias de base e aos poucos conquistando seu espaço no time principal do Santos, estaria agora a caminho do Rio de Janeiro, em um negócio descrito como polêmico por algumas fontes próximas ao mercado. O jogador, conhecido por sua habilidade, visão de jogo e dribles rápidos, despertou interesse de diversos clubes, mas a velocidade da aproximação do Flamengo teria surpreendido até mesmo a diretoria santista, que aparentemente não esperava perder o atleta neste momento. A repercussão entre os torcedores do Santos não poderia ser diferente. Muitos expressam indignação com a possibilidade de ver um talento promissor migrando para um rival de grande expressão, enquanto outros ainda questionam se a pressão por resultados imediatos poderia ter levado a uma decisão precipitada. Já no lado rubro-negro, a expectativa é de que Roleiser se encaixe rapidamente na equipe, agregando qualidade e dinamismo ao setor ofensivo. Fontes próximas ao clube garantem que a diretoria viu no argentino um reforço estratégico, capaz de suprir lacunas e abrir novas possibilidades táticas para o time de Dorival Júnior. Entre comentários nas redes sociais e debates em programas esportivos, a palavra polêmica tem sido a mais citada. Alguns apontam que a negociação pode abrir precedentes para outras movimentações audaciosas do Flamengo, reforçando a ideia de que o clube carioca não hesita em atuar rapidamente quando um talento aparece no mercado. Por outro lado, especialistas alertam para os riscos de uma contratação às pressas, lembrando que nem todo jogador consegue se adaptar de imediato a um ambiente de tanta pressão e expectativa. Enquanto a novela sobre o futuro de Roleiser se desenrola, uma coisa é certa: o burburinho em torno do caso só cresce, alimentado por rumores de bastidores, mensagens de insiders e especulações de torcedores. A cada dia, novas informações surgem, aumentando a tensão e a curiosidade em relação ao desfecho desse episódio que promete entrar para a história recente do futebol brasileiro. Seja confirmado ou não, o simples fato de o Flamengo estar na mira de uma joia argentina já provoca repercussão e discussões acaloradas em todo o país, consolidando a ideia de que, no futebol, os bastidores muitas vezes são tão intensos quanto os próprios jogos. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!